Bom, dando seguimento então ao nosso projeto, no vídeo anterior nós finalizamos essa parte aqui de habilitar o botão reiniciar da nossa tela aqui de Game Over. Vamos dar uma olhadinha no Trello agora. A gente tem aqui o nosso card de função rank. Vou arrastá-lo aqui para em andamento. E aqui ele me pede o seguinte: essa função é responsável por mostrar a tela de ranking no modal e chamar a função tabela ranking, que mostra os resultados dos últimos jogadores. Basicamente, o que ele está me pedindo ali é o seguinte: nós vamos estar aqui nessa tela, né, de Game Over. O jogador teria a opção aqui de clicar reiniciar e ir para aquela tela de início. Porém, agora a gente precisa habilitar esse botão aqui de ranking. Ao clicar nesse botão, o que deve ocorrer no nosso sistema é: a gente precisa fazer com que essa janela suma, essa janela do Game Over, e que seja aparecida no local dela essa janela aqui do ranking, né? Que aí aqui depois vai disponibilizar a tabela, que é as informações que vão vir lá do banco de dados, mas aí esse é um pouquinho mais para frente. Nesse vídeo especificamente, a gente só precisa fazer com que essa janela suma e essa aqui apareça no local. E automaticamente, né, habilitar esse botão aqui de iniciar também, para que ele venha para essa janela aqui de início, ou seja, permitindo todo o ciclo das nossas janelas. A janela de início que leva para essa janela de sleep, que já está pronto. Passando a janela de sleep, a gente possibilita a entrada na partida. Jogando a partida, ao se chocar com algum elemento, o jogador vem para essa janela de game over. Aqui ele tem uma bifurcação, que ele pode voltar lá para o início, ou ele pode chamar a tela de ranking, e da tela de ranking ele só tem a opção de voltar lá para o início. Então todas as nossas janelas, nesse vídeo agora, já serão exibidas, beleza? Então vamos dar uma lida aqui, ó, no nosso checklist. Então a primeira coisa que ele me pede aqui é criar a função ranking. Então isso aqui é bem tranquilo. A gente vem aqui na última linha, cria aqui um const, e aí vamos chamar a função de ranking mesmo, né? Ou posso colocar aqui, ó, tela ranking, para ficar um nome mais explícito, uma função anônima. E beleza, nossa função está criada. Então, essa primeira parte aqui está resolvida. Agora a gente precisa remover o modal Game Over da nossa tela. Para adicionar o modal Game Over, a gente adiciona a classe Active dentro do modal. Né? Para remover, basta remover esse Active. Para isso, é só você conferir lá no seu CSS. A gente tem aqui, ó, modal Game Over. Por natureza, ele vem com um display none, ou seja, ele oculta a janela. Somente quando ele é atribuído a ele a classe Active é que ele recebe um display flex, e essas linhas aqui é para centralizar a janela na tela, e essa aqui de baixo é a que permite aquela animação, que faz com que essa janelinha venha de cima para baixo. Então, quando eu coloco esse Active, ele mostra a tela. Quando eu removo esse Active, ele remove a tela. Então aqui é bem tranquilo. É só eu acessar o modal GameOver.ClassList.remove, e aí aqui eu vou remover a classe Active dele. Então, nessa linha de código aqui, eu já permito fazer com que essa janela aqui suma da tela do usuário. Então essa primeira parte aqui também está resolvido. Agora eu preciso ativar a tela do modal ranking, né, que é exibir essa segunda janela aqui. Aí o princípio é o mesmo. A classe Active faz com que ela apareça. A única coisa que a gente tem que fazer agora é só verificar se em algum momento a gente já adicionou o ID dela aqui, ó. Então eu não me recordo agora quando foi feito, mas ele já tem aqui o ID, tá vendo? Chamado modal ranking. Vamos só verificar se a gente já vinculou ele no nosso JavaScript. Então a gente tem aqui o modal login, modal game over, e não temos o modal ranking. Então só falta vincular ele ao JavaScript. Então para isso a gente chama aqui um const, vamos dar o nome de modal ranking, que é o mesmo nome que está lá da nossa chave aqui, né? E aí vamos chamar aqui um document.querySelector, digitei errado, querySelector, e vamos passar o seletor, jogo da velha, modal ranking.
Pronto, feito isso, toda essa section aqui, ó, tudo que vem daqui até aqui está dentro dessa variável agora modal ranking. Então a gente consegue fazer qualquer coisa agora, seja com ela toda ou com ela parcialmente, né? Mas no nosso caso específico aqui, a gente quer manipular toda a section. Então para isso é só agora chamá-lo aqui modal ranking.classList e diferente dessa aqui de cima que nós removemos, agora nós vamos adicionar. E aí para adicionar é só chamar o método add e passar o active. Aí, sempre por segurança, você só dá uma conferida no seu CSS, tá? Para ver se você não está errando. Mas se você olhar aqui, ó, modal ranking, display none é o básico dele, porém quando ele tem a classe active, tudo isso aqui acontece. Então aqui é só adicionar a classe active. Então nesse momento agora, a gente remove a classe GameOver, remove a tela GameOver, perdão, e nessa linha de baixo a gente adiciona a tela ranking, né? A gente remove essa e adiciona essa. Então aqui também já posso marcar que isso aqui está tudo corrigido. Agora aqui, ó, interromper o som Game Over. Depois que eu finalizei a gravação do vídeo anterior, eu percebi que eu estava executando o projeto sem o som. E aí isso aqui vai causar um erro, né? Deixa eu vir aqui para o meu projetinho aqui, ó. O som aqui está desabilitado, mas o problema não é nem o fato dele estar desabilitado aqui. O problema mesmo é que em algum vídeo para trás, para não ficar tocando o som a todo momento, eu comentei aqui, ó, o som de abertura e também comentei o som principal. Então eu vou voltá-los aqui, ativá-los, só para vocês identificarem o erro que vai acontecer, que aconteceu aqui no meu, e que se você fez isso aí no seu também, vai ter um erro que vai acontecer no seu código aí. Vou habilitar aqui para que o som possa tocar e vou executar meu jogo. Ó. Então a musiquinha principal está tocando, só que quando o Mario se chocar aqui com o objeto, tá lá, ó, os dois sons tocaram ao mesmo tempo. O som aqui de perdeu a partida e o som principal continua tocando. Vou interromper aqui só para não atrapalhar a gravação. Então, a gente precisa parar o som principal antes de chamar o outro som. E esse princípio vale para tudo. Toda vez que você tem a possibilidade que um som esteja sendo tocado, antes de você executar outro, você precisa interromper o anterior. Né? Então eu não tinha observado isso aqui porque os comandos estavam comentados. Aí depois que eu habilitei os comandos é que eu vi que no vídeo, sem ser o anterior, o outro antes dele, aqui ó, quando a gente habilita esse som perdeu, a gente tinha que ter, antes disso, a gente tinha que ter interrompido aqui, ó, módulos.stopSom, e aí a gente tem que parar o som principal. Que o som principal é aquele que fica tocando durante a execução da partida, né? É só você olhar aqui dentro do seu HTML, você tem aqui, ó, o som principal. Beleza? Então precisava fazer isso. Aí eu vou voltar aqui de novo, só para a gente testar e ver se agora está funcionando. Então, vou habilitar o som, vou iniciar a partida, o som principal tem que começar a tocar. Perfeito, está sendo executado. Porém, quando o Mario se chocar agora, ele precisa interromper um som antes do outro. Então tá lá, ó, interrompeu o som principal e ativou o som de perdeu. Aí aqui eu também me atentei a uma outra coisa que eu não fiz na gravação, mas que eu poderia fazer e ficaria melhor. Quando o jogador perde a partida, ele toca o som de perdeu, né, que corresponde ao fato dele ter se chocado. Só que nós temos um som específico para essa tela de Game Over aqui, ó. A gente tem, ó, um som Game Over e a gente tem o som de perdeu, ou seja, são duas etapas. Então, primeiro ele tinha que tocar o som de perdeu para mostrar que a partida foi finalizada, e quando essa janela aqui de Game Over fosse chamada, ele tinha que executar o som específico da tela de Game Over. Só que se eu deixar esses dois sons, né, o som de perdeu e o som de Game Over, tudo aqui dentro de Game Over, vai executar um e em seguida já vai ser interrompido para começar o outro. Então vai ficar uma coisa meio estranha.
Aí o que eu resolvi fazer aqui para poder melhorar essa dinâmica, eu vou retirar esse som perdeu daqui, vou deixar aqui o som de game over. Então tá lá, o game over. Depois a gente vai testar e vocês vão ver que tem diferença desse som para o som de perdeu. Vou jogar o som de perdeu aqui dentro da nossa função controle de partida. Do mesmo jeito que a gente teve que manter esse clear interval aqui, ó, do loop controle de partida, a gente teve que deixá-lo dentro da função pelo fato dele ser nativo, né? Nesse caso específico, não é que o som de perdeu seja nativo, ele poderia continuar aqui em game over. Mas eu resolvi deixar ele aqui para o lado de fora porque eu vou fazer um retardo antes dessa função game over ser chamada. Ou seja, o jogador vai perder a partida, vai tocar o som de perdeu, vai demorar alguns segundos, aí só depois a janelinha de game over vai baixar. E aí para fazer isso, deixa eu só colar aqui também para não esquecer. Para fazer isso, eu posso criar aqui ó, um set timeout. Lembrando que o set timeout ela é uma função nativa do JavaScript que te permite executar alguma coisa que vai estar dentro dela depois de algum tempo que você pré-determinar. Nesse nosso caso aqui, eu vou dar 1,5 segundos. Então, ou seja, tudo que vai ocorrer aqui dentro só será executado depois de 1,5 segundos. E o que eu quero que seja executado aqui dentro é justamente a chamada da nossa função GameOver. Então eu tenho que fazer isso aqui e repetir isso aqui embaixo também, porque pode ocorrer quando ele se chocar com o tubo ou pode ocorrer quando ele se chocar com a bala. Então a dinâmica que vai acontecer é, o Mario se chocou com um obstáculo, ele vai chamar o som do perdeu. Aí depois de 1,5 segundos, ele vai chamar a nossa classe GameOver. Aí aqui dentro da nossa classe GameOver, esse som principal, interromper o som principal, eu tenho que tirar ele daqui também, ele não vai poder ficar aqui. Ele tem que ocorrer logo aqui, né, antes do som perdeu. Isso vale aqui para os dois. E aqui dentro de Game Over, eu tenho que colocar o interromper, né, módulos, ponto, stop som, e aí eu tenho que interromper é o som de perdeu, né? Então interromper som perdeu. Deixa eu só ver se eu escrevi certo, acredito que sim. Então vamos lá, eu acredito que deu para todo mundo pegar aí, ó. O que eu fiz foi o seguinte: quando entra em uma dessas duas condições aqui, né, que corresponde ao fato do Mario ter se chocado com um obstáculo, então ele interrompe o som principal da partida e toca o som de perdeu, beleza? 1,5 segundos depois, ele vai chamar a nossa função GameOver. E aí, quando essa função for chamada, ele também vai interromper o som de perdeu, porque pode ser que ela ainda esteja passando, e vai nesse tempo chamar o som de game over. Então vamos testar para ver se isso tudo aqui ficou funcionando. Então vou iniciar a partida, o som principal tem que começar a tocar. Beleza, perfeito. E agora quando ele se chocar lá com o obstáculo, ele tem que interromper o som de principal, tocar o som perdeu, depois de 1,5 segundos, ele chama aqui o nosso modal com o som que corresponde ao game over. Deixa eu ver se ficou tudo certinho. Então, ele play som, som perdeu, perfeito. Aqui, quando ele chama, ele interrompe o som perdeu e ele toca o som de game over. Então, beleza, isso aqui está resolvido. Então, eu precisava fazer essa correção, né? E até aproveitando esse gancho aqui, né? De interromper o som game over. Porque agora aqui, lembrando, isso aqui que eu estou fazendo é uma correção de 2 vídeos atrás, ok? Agora, aqui dentro de tabela ranking, eu preciso mais uma vez interromper esse som aqui de game over, né? Porque aqui a gente interrompeu o som perdeu dentro de game over. Agora eu preciso interromper o som de game over dentro da função tela ranking. Então, para isso, mesma coisa, módulos, ponto, stop som, e aqui eu vou interromper o som game over. Beleza? Então, fiz essa parte aqui. Aí agora eu posso tocar o som
que corresponde à tela de ranking. Aqui a mesma coisa, eu chamo módulos.playSom e agora eu vou passar esse aqui, ó, som ranking, tá vendo? Então vamos lá, som ranking. Beleza, perfeito. Então isso aqui também está funcionando. Chamar a função tabela ranking. Essa função ainda não foi criada. Então aqui, ó, nós vamos ter que criar uma função depois que vai se chamar tabela ranking. Só que essa função ainda não está criada. Então eu vou comentar isso aqui, porque esse é o próximo vídeo que nós vamos gravar. Beleza? Mas já está aqui adicionada, ela só não vai estar funcionando ainda. Ou eu poderia vir aqui e criá-la, né? Por exemplo, fazer aqui, ó, const tabela ranking, recebe uma função anônima e beleza, ela está criada, ela não vai executar nada por enquanto, e aí me permite pelo menos já deixar ela ativada aqui dentro, para não ter que esquecer depois de tirar o comentário, certo? Então isso aqui a gente ainda vai criar, ó. Criar conteúdo. Beleza? Então tá lá funcionando. Então isso aqui também a gente já fez. Agora eu preciso criar o evento dentro do BTN Ranking para monitorar o clique do mouse, né? Ou seja, eu preciso agora ativar esse botão aqui, ó, que corresponde ao botão do ranking, né? Para fazer com que toda essa função que nós acabamos de criar seja executada. A nossa função já está toda pronta, tá? A gente só precisa encontrar um meio de executá-la agora. E aí, para executá-la, a gente precisa agora vir aqui dentro de modal Game Over, porque lembra que o botão está aqui dentro, ó, dentro da janelinha Game Over, certo? É esse botão de ranking. Então a gente precisa encontrá-lo aqui, ele está aqui, ó, botão ranking, e a gente vai dar um ID agora para ele, para que a gente possa manipulá-lo lá no JavaScript. Então ID, vamos chamar de btn ranking, beleza. E agora cá dentro do nosso JavaScript, vamos procurar aqui, ó, btn reiniciar. Vamos fazer aqui embaixo dele um const btn ranking. Aí o btn reiniciar, como nós tínhamos dois, a gente utilizou o query select all. Já o btn rank, ele é um único botão. Então a gente vai fazer o query selector normal. Então é document.query selector e aqui dentro eu vou passar o meu seletor, btn ranking. E aí beleza, ele já está funcionando, né? Já está vinculado aqui com o meu JavaScript. Agora eu posso só simplesmente cá embaixo criar um evento para ele. Então eu venho aqui embaixo da minha função tela ranking e eu vou chamar ele aqui, ó, btn ranking ponto aí add event listener, né? Só recapitulando. No btn reiniciar a gente teve que rodar um for each porque eram dois elementos dentro de uma mesma variável. Nesse caso aqui do btn ranking, isso não existe porque ele é um único objeto. Então a gente já pode chamar o evento direto nele. Então btn rank.add event listener, aí abre aqui o parêntese e aqui dentro a gente passa. Qual é o evento que eu quero monitorar? O evento de clique. E o que eu quero que aconteça se esse clique ocorrer? Eu quero que ele chame a tela ranking. E pronto. Em tese, está tudo funcionando. Agora vamos só testar, né, para confirmar. Vou marcar aqui como concluído. E vamos testar agora para ver se tudo isso aí ficou de fato funcionando. Vou executar aqui a partida. O som está tocando, perfeito. Vou me desviar de um obstáculo para durar um pouquinho mais. Vou me chocar agora. Som parou, som tocou. Som parou, som tocou. Só ficou um pouquinho rápido, né? O som que demonstra que ele perdeu do som que chama o game over. Para resolver isso, se eu quiser, eu posso remover isso daqui, ó. Dentro da nossa tabela ranking, eu posso não dar o stop som aqui pro som perdeu. Cadê ele? Som stop, game over. Não, não é aqui. É aqui, ó. Eu posso
eu posso comentar isso aqui, ó, não quero que ele pare, o som perdeu. Ou seja, o som perdeu e o som game over vai estar tocando simultaneamente, um em cima do outro. Mas como eles são curtinhos, eu acho que não vai chegar a dar conflito. Vamos testar de novo para ver se ficou melhor. Beleza, executando, vou deixar ele perder logo de cara. Som perdeu, chamou o game over, não deu muito conflito, um toca sobre o outro, mas ficou, até combinou. E agora aqui eu preciso ver se o nosso botão aqui ranking está funcionando. Então quando eu clicar aqui, essa janela tem que sumir e a outra tem que aparecer e tocar o som referente ao ranking. Tá lá, perfeito também. Tudo funcionando bonitinho. Depois a gente precisa só ajustar aqui a posição, né, que ele ficou meio aqui no canto esquerdo, ó. Ele não está muito bem centralizado, mas está perfeito. Aqui, ó, ficou um ponto importante que na gravação do vídeo que a gente fez esse calcular pontuação, depois eu tinha até me perguntado, né, poxa, mas essa regra aqui de que a moeda vale 2 pontos e que a estrela vale 5, isso tem que estar escrito em algum lugar porque o jogador precisa entender. E eu não me recordava que isso já havia sido feito aqui, ó. Então, melhor ainda. Então, tudo isso já está aqui descrito para que o jogador, quando ele vê aqui a posição e as pontuações, ele entenda que cada moeda coletada vale 2 pontos, cada estrela vale 5 e cada segundo do jogo vale 1 ponto. Então, também está perfeito. A gente só realmente precisa ajustar isso tudo aqui mais centralizado e diminuir aqui um pouquinho, porque a mão do mouse do bonequinho aqui está até escondendo parte do texto. E agora aqui, só para fechar mesmo, lembra que quando a gente criou aqui a nossa função reiniciar a partida, a gente criou um evento aqui, ó, que faz um loop nos dois botões, né? Que é esse botão aqui de reiniciar dentro da tela Game Over e tem também o botão reiniciar que está dentro do modal ranking. E agora, em tese, ele já tem que estar funcionando, né? Mesmo sem a gente ter mexido nele, ele já tem que estar funcionando porque ele já foi instanciado aqui dentro. Ó. Então, se eu clicar aqui agora, ele já tem que chamar lá a tela de iniciar. E está funcionando perfeito, tá vendo? Então, essa é a vantagem de você, mesmo tendo deixado os dois elementos com o mesmo nome, mas se você usa um for each, os dois vão ser vinculados o evento nele, né? Ou seja, o que está aqui dentro dessa função. E como aqui o que a gente está fazendo é monitorar um evento de clique, ele fica monitorando dos dois elementos, independente de que eles estejam ou não sendo exibidos na tela. E quando eles forem exibidos, se forem clicados, tudo que corresponde à execução dele vai ser executado, que nesse caso nosso é a chamada da função reiniciar a partida, que faz com que tudo isso aqui ocorra. Então, todas as nossas janelas agora já estão sendo exibidas, ficou tudo funcionando. A gente pôde aí corrigir esses errinhos aí, que era de interromper os sons anteriores, né? Que o meu estava comentado, então eu não tinha me observado isso no vídeo anterior. E agora no próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar agora com a nossa tabela, que é uma parte muito bacana, que é chamar o conteúdo que vem lá do nosso banco de dados, tratar essas informações para serem exibidas, e aquela parte que eu falei que é muito importante, que é a possibilidade de você criar elementos via JavaScript dentro do seu HTML. Então não perca aí o próximo vídeo, porque vai ser bem interessante. Então fico por aqui, mais uma vez obrigado aí pela sua atenção, espero que mais uma vez esteja agregando conhecimento aí para vocês. Essa parte aqui foi finalizada, então vou arrastar esse card aqui para o final, e o próximo a gente vem aí com a função tabela rank.